Olá, pauzinhos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Desta vez estamos com Sofia Vasconcelos e Sá, na sua própria casa. Quem é a Sofia Vasconcelos e Sá? Pergunta difícil, vou ter que citar o Jorge Rosa e dizer os outros respondem melhor a isso do que eu. Eu sou Sagitário com ascendente em Câncer, como é que se diz em português? Caranguejo. Isto, quer as pessoas se identifiquem com astrologia ou não, isto é muito engraçado porque Sagitário é muito impulsivo, adora aventuras e o Caranguejo é muito estável. E, aliás, eu já sofri muito com esta dualidade, que era eu não conseguia compreender o que é que eu queria, porque eu precisava de quebrar rotinas, de nunca estar na mesma, mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa que adora estabilidade e que adora estar calma e que adora coisas seguras. E isto no meio artístico também não é muito bem visto, porque uma pessoa estável Sim. no meio artístico, que é isto? Isto não é artista de verdade, com certeza. Então sofri um bocado com isso. É um pouco um objetivo chegarmos lá, mas nunca conseguimos essa estabilidade. Um artista nunca... Sim, mas mesmo é sempre esse estabilidade objetivo de, ok, eu quero estabilidade, mas no fundo sabemos que isso não é Sim, possível. mas tu estás a falar da económica, não é? Sim, Mas sim. eu estou a falar mesmo da emocional. Um artista, se tu reparares, os artistas... isto é um mundo esquisito, porque nós aceitamos todos muito, guardado. mas por outro lado acreditamos que tem que ser, o artista tem que ser aquele louco que não tem regras, que não dorme à noite. Ai não, eu sou uma pessoa da noite, eu diurno, não, acordar às 8 da manhã, não, que nojo, isso é para pessoas que têm trabalhos. Portanto, ser estável é feio para um artista. Não, diz que ele não é artista de verdade. Estás a ver? Acho que existe um bocadinho esta linguagem. E como é que começou essa vontade de ser artista? A partir de que momento? Então, eu acho que... Eu tenho muita pena que as pessoas, no geral, que todos nós, às vezes até me incluo a mim, que não vivamos a vida de uma forma mais artística. Porque acho que faz muita falta, é o que dá cor, é o que torna interessante as nossas vidas. E tenho muita pena que, por exemplo, os adultos não se dediquem a novos hobbies, não tenham atividades extracurriculares, não comecem coisas novas. E eu sempre fui uma pessoa que não... Para mim, se eu estava a dar uma matéria na escola, eu tinha imensa curiosidade. Ok, mas como é que foi essa guerra? O que é que aconteceu? Tá bem, mas como é que passa na cabeça de um rei tomar essa decisão? Eu precisava de perceber isto e os factos não me chegavam. Então acho que... Eu não acredito nada naquela coisa de eu cantava quando era pequenina, eu saltava, eu fazia tão bem teatro. Eu não acredito nisso. Porque acho que qualquer criança, por definição, espero que cante, espero que salte, espero que faça palhaçadas. E espero que a família adore. Acho que isso é saudável. Dizer que daí vem o artista, acho que não. Acho que um artista é uma pessoa que se dedica a olhar para o mundo e que faz disso prioridade. E que percebe disso, percebe o que é que está a fazer. Uma criança acaba por... Sim. Mas que é isso que decide. E eu fui-me apercebendo... Aos 7 anos eu comecei a fazer teatro. E fui-me apercebendo que essas coisas faziam muito parte da minha vida. E depois toda a gente começou a dizer que eu ia ser atriz e que eu ia escrever e que eu isto e que eu aquilo. E eu comecei a pensar, então se calhar é. Então achas que de certa forma foste influenciada a isso? Sim e não. Porque, por exemplo, o meu pai não achava grande graça a isto. O meu pai queria que eu tivesse um trabalho a sério. Desculpa, pai, é verdade. E portanto, e isto também foi uma coisa, que o meu pai não queria-me convencer a fazer outras coisas, com a melhor das intenções, e ele queria tanto convencer-me que eu também pensei, eu não posso largar esta coisa de ser atriz, porque se eu largo eu nunca mais vou ser. Então isso também me fez, se calhar, querer mais. E transformou-se no teu plano A. Sim. Foste para a Escola Profissional de Cascais, de teatro, fazendo o curso profissional, 10º, 11º, 12º. E seguiste logo para a faculdade, para o conservatório. Mais ou menos. Por acaso não. Lá está. Entre a Escola Profissional de Teatro de Cascais, eu saí e fui para a Faculdade de Letras, porque eu queria ir para o conservatório, mas achava que não, que devia ter um plano B. Então voltaste atrás. Então entrei para a Faculdade de Letras para um curso que eu nem sei bem o nome, porque desisti ao fim de 3 meses, aquilo de culturas comparadas e artes do espetáculo, uma coisa assim. E portanto, e depois é que fui para o conservatório porque vi, não, é mesmo isto.
Então, e esse plano B, nunca pensaste até agora, se calhar devia ter um? Então, eu acho que plano B não existe. Quando tens um plano B, ele torna-se o teu plano A. Porque tu investes nele e tu normalmente investes mais nele porque queres estar seguro. Então acabas por investir mais nele do que no teu plano A. Então, ter um plano B é... não quero dizer um erro, porque cada um sabe. Mas é desistir do plano A. E eu prefiro estar desempregada naquilo que eu amo do que naquilo que eu não amo. E hoje em dia... vais ficar desempregado se não tiveres com muita garra, portanto... Sim. E se não fosses mesmo atriz, não... Eu digo-te agora, olha, Sofia, lamento imenso, a partir de agora não vais ser atriz, não podes. O que é que serias? Sabes, acho que já pensei muito nisso, porque às vezes efetivamente pensa, pá, chega. Não tenho uma resposta que me convença inteiramente. Eu gosto muito de escrever e eu escrevo, e também isso também faz parte da minha carreira, mas acho que isso não é uma opção de resposta, pois não? Não. Tá ligado. Olha, há uma coisa que ainda há bocadinho me disseram que era uma coisa que eu devia fazer, mas eu acho que isto não é viável, que é, eu faço presentes muito esmerados. Eu faço presentes muito esmerados. Por exemplo, o meu namorado fez anos aqui há um tempo e eu fiz-lhe um trivial pursuit, versão Miguel. Ou seja, reuni perguntas de todas as categorias e criei um trivial mesmo. Já fiz uma data de presentes. Eu lembro-me do... Exato. A cadeira de Guerra dos Tronos, eu fiz lembro-me. um trono deste tamanhinho. Para o telemóvel. Que era para carregar o telemóvel, que está igual ao trono do Game of Thrones, para carregar o telemóvel. Também já fiz um pensatório do Dumbledore, com memórias lá dentro. Portanto, há todo um rolo. Já fiz paddy papers pela cidade de Oeiras. Acho que seria um pouco, promotora de eventos. Então eu adorava ter uma empresa de criar presentes personalizados para outros. Adorava isso. Só que é uma grande trabalheira. E é preciso ter uma relação próxima com as pessoas. Portanto, já que não é para cumprir, vou dizer essa. Muito bem. Então, depois foste estudar para Rio de Janeiro. Porquê Rio de Janeiro? Porquê é que foste para tão longe? Então, eu fiz a Escola Superior de Teatro e Cinema e intercâmbio eu decidi ir para o Rio. Porquê? Porque, sendo atriz, achei que era melhor estar a ir para um país onde eu depois pudesse trabalhar, ou seja, onde eu tivesse facilidade com a língua. Porque eu adoro calor, adoro a cultura e que eu vinha compreender isto. Eu adoro o desprendimento que os brasileiros têm, a leveza com que eles fazem tudo. Essa forma de encarar a vida que eu não tinha muito cá, em Portugal. Eu tinha muito medo, eu vivia com muito medo. E hoje em dia, graças a Deus, não a Deus, mas à evolução, aos pozinhos da cultura, graças a qualquer coisa, eu já não tenho esse medo. Já não vivo presa a esse medo. E o Brasil representa muito isso para mim. Então eu achei que era um bom lugar, acho que é um lugar que culturalmente é fortíssimo. Queria também aprender daí. E pronto, foi por isso que eu escolhi. E achas que lá que as oportunidades são iguais do que cá? Lá existe uma coisa que não há cá e que eu espero que venha a haver, que já houve, já não há, que é a carteira profissional. Portanto, tu lá para ires a um casting tens de ter uma carteira profissional. É claro que se fores muito influencer, pagas tens dinheiro, ou quem te quer contratar tem dinheiro para pagar para teres a tua carteira profissional. Mas a profissão é tratada com um bocadinho mais seriedade. Há muito mais teatros, há muito mais produções e é tudo feito muito mais a sério. E portanto, mas também há mais gente. Claro. Portanto, respondo-te que sim, que acho que lá há um mercado maior e por isso há mais oportunidades. No entanto, não digo a ninguém, não tens oportunidades aqui, então vai para lá. Não, porque isso está em ti e está no que tu consegues empreender e no quanto... Esta é uma carreira muito autodidata. Ou tu, aos 16 anos, és milagrosamente chamado por uma cadeia televisiva ou por alguém que agarra em ti e te leva, ou tens que estar sempre a fazer e tens que estar sempre a aparecer nos lugares certos às horas certas. Exatamente. Portanto, não digo que seja milagroso. Tu trabalhaste cá, antes de ires, e trabalhaste lá. Quais são as 3 grandes diferenças na hora do trabalho? De estares em palco, do público, de tudo. Olha, ok, giro. Então, a nível de encenação e de colegas e de abordagem,
eu acho que lá há muito mais liberdade. Eles são muito mais livres. Os atores são muito mais predispostos. Têm muito menos medo de falhar. Nós, por termos talvez um mercado mais pequeno, ficamos como se fossem enrolados por uma corda que nos prende um bocadinho. Nós tentamos livrar-nos disso. Fazemos um grande esforço para nos livrarmos disso, mas acho que continuamos muito presos. Portanto, lá eles são naturalmente mais criadores. Têm samba no meio da rua, saem do trabalho e vão beber cerveja em vez de irem para casa deprimir. Sabes? São muito mais livres. Então, sinto que te respeitam muito mais enquanto criador e que esperam muito mais e por isso dão-te muito mais esse input para tu realmente romperes barreiras. Público. Olha, lá o público... Se bem que tenho muitos amigos brasileiros que contestam isto, mas eu acho que lá o público é muito mais variado. A cultura está muito mais presente em todo lado. Então tu tens pessoas de todas as classes económicas a irem ao teatro. Sinto que há muito mais variedade, então o público consegue encontrar muito mais coisas que lhe agradem. Aqui não, aqui temos muito mais nichos. E se calhar se eu tentar encontrar um espetáculo que seja absolutamente acessível a toda a gente, mas que não seja mega comercialão e oco, se calhar às vezes não tenho assim tantos. Tenho, mas tenho menos. Então acho que lá o público consegue ir a muito mais coisas por causa disso. Uma terceira... Olha, não sei. A nível de encenação? A nível de encenação... Olha, então, acho que isto tem a ver com o que eu disse no segundo, que é... Acho que há uma muito maior preocupação com o público. Nós aqui temos muita coisa de fazer teatro para nós próprios. A conhecida masturbação intelectual. Que lá, acho que existe menos. Acho que é muito mais preocupação com... Será que o público vai perceber, chegar à minha... Não é preciso perceber intelectualmente, mas será que isto é interessante para o meu público? Então, sim, essa proximidade do encenador com o público. E ao final de tanto tempo lá, porquê que voltaste para Portugal? Quais foram as tuas raízes para voltar? Apesar de eu fui para lá em 2012 porque isto estava tudo deprimido e eu, francamente, queria me livrar dessa depressão. Então fui à aventura, nem tinha trabalho, nem tinha nada. Fiquei lá 2 anos e meio depois. Como não tinha DRT e a carteira de trabalho, nem podia ter, porque a carteira de trabalho é uma autorização, é um carimbo na autorização para trabalhar, e eu não tinha autorização para trabalhar. Tinha autorização para estudar e pronto. Não vou alongar sobre isso assim, em público. Então eu não tinha autorização para fazer tudo o que eu queria, portanto não podia ir a castings, portanto não podes ir a um casting sem a carteira profissional. Então pronto, era um bocado complicado, e eu comecei a perceber que se calhar não era ali que eu queria assentar. E long story short, entretanto, paralelamente, apaixonei-me em Portugal pelo meu melhor amigo de há 5 anos, portanto não foi assim uma paixão, lá está, mais uma vez uma coisa estável, não foi assim uma coisa repentina, então não, apaixonei-me por uma pessoa que já conhecia muito bem e, portanto, isso motivou também a que eu dissesse, já está bom de Brasil, tenho um motivo para voltar. Depois comecei também a falar com algumas pessoas cá, com quem tinha trabalhado antes, e percebi que talvez começasse a haver oportunidades cá, tanto que eu vim e tive logo 2 ou 3 castings para coisas que me interessavam e uma delas que depois me veio a fazer conhecer-te. Sim. E no meio disto tudo, tu escreves, tu és atriz, tu cantas, preferes televisão ou teatro? Dificílimo, não é? O pai ou a mãe, aquela coisa. Epá, eu estou a citar muito os teus entrevistados. Não, mas... eu gosto muito dos 2 formatos, porque, e quando falamos em televisão, prefiro, em relação à televisão ou ao cinema, prefiro muito mais cinema, porque televisão, não desmerecendo o formato, é uma coisa que tem que ser feita rapidamente, porque aquilo é para gerar lucros, muito mais do que se está a pensar na criatividade e na parte artística, é para gerar lucros, então tem que ser rápido, sim, tem que ser eficaz, e portanto tu não tens ali tanto espaço para uma criação mais séria. Mas eu gosto muito de quando tens uma câmara, e tu sabes, tens uma câmara aqui,
Pá, adoro aquele controle que tens que ter, que não podes mexer e que tens que decorar, que nesta fala, nesta palavra pousaste o copo assim e não assim, ou assim. O rigor. Eu adoro esse rigor, adoro brincar com isso. E às vezes sinto-me muito mais livre dentro disso. Porque como estou a brincar com essas regras, encontro outros tempos, outras pausas, gosto muito disso. O teatro é mais selvagem. É quase como preferes umas férias no mato, a explorar, a sair de lá com as pernas todas arranhadas, ou preferes ir para uma cidade cheia de cultura, toda linda, toda certinha. São coisas diferentes. E pode ocorrer tudo ao mesmo tempo. Depende de tudo. Sim, ainda por cima é isso. Tu podes estar a fazer os dois um trabalho de televisão e cinema ao mesmo tempo, que é o melhor. Porque podes estar a brincar com as duas coisas. Sim. Então não escolhes nenhum? Não. No mundo profissional já fizeste imensos castings, mas qual foi a sensação do primeiro casting e do primeiro sim? Primeiro casting, e nem sei qual foi. Eu fazia, quando era pequena, olha, eu fiz umas participações no Jardim da Celeste, não sabes o que é isso, pois não? Do autocarro, sim. Sim, eu fiz umas participações no Jardim da Celeste, mas eu acho que isso não teve casting. Eu fiz uns castings para umas novelas, tipo aos 7 anos, aos Olhos d'Água, uma coisa assim. Olha, eu tinha uma coisa quando era pequena que era, eu quando estava nervosa tossia. Então o meu primeiro espetáculo, com 7 anos, fui eu a tossir do início ao fim, foi horrível. Porque nos ensaios eu não tossia, e na estreia foi tossir, foi péssimo. Eu achei que tinha tossido pouquinho. A minha mãe, que é mãe típica, portanto fã, diz, não, Sofia, tossiste muito. Portanto, se ela diz, eu acho que tossiu. É para acreditar. Sim. Primeiro casting. Opa, não sei, devo ter tossido. Durante muito tempo fui uma atriz muito cabeça, o que é mau. Canastrice profunda, porque... Não sei se necessariamente canastrice, mas uma atriz que não se divertia. Divertia-se nos ensaios, coisa, mas depois quando chegava o momento de um casting, que eu acho que tem que ser um momento divertido e de usufruir, e agora eu já consigo isso, era um momento tenso. Então eu quase que nem me lembro. O primeiro sim, também não sei dizer o que é que foi o primeiro sim, porque nesta área acontece muito, tu fazes um casting e dizem-te não, mas depois passado 2 meses ligam-te a dizer, olha, afinal tenho este papel para ti. Portanto, não sei o que é que terá sido o primeiro sim. Lembro-me que quando voltei do Brasil, voltei com outra garra, voltei com outra vontade, voltei com uma certeza de, epá, não, isto é a minha profissão, eu vou fazer acontecer. Fiz um casting para o Tio, para fazer um musical da Escola de Bruxas 2. E fiquei nesse casting. E isso foi muito bom, porque eu tinha chegado, sei lá, há nem um mês. E já tinhas trabalho. E já estava com trabalho, se calhar menos de um mês até. E já estava com trabalho, e com trabalho que eu queria muito fazer. Numa companhia em que eu queria muito estar, com pessoas de quem eu gostava. Então foi assim... Acabaste por voltares à tua zona de conforto, que se calhar também te deu um bocado, um colo que precisavas de tanta aventura que tinhas deixado para trás, do Rio. Sim e não, porque voltei para o Tio, eu tinha andado a trabalhar no Tio antes como assistente de produção, como assistente de sala e coisas assim. E de repente volto como atriz, já não punha lá os pés há 6 anos para aí, se calhar não tanto. Então foi uma coisa nova. Sim, foi ótimo, claro, vir para um lugar tão bom, mas eu senti como uma coisa completamente nova, completamente diferente. O ambiente era outro. Sim, também, mas essencialmente eu era outra. Eu tinha a cabeça arrumada de outra forma mesmo. Ok. E de todos os espetáculos que já fizeste, qual foi o espetáculo que te mais marcou? Não sei qual é que mais me marcou. Olha, vou-te dizer qual é que foi o espetáculo, não o espetáculo carreira completa, mas o dia que eu acho que mais me deu satisfação em palco. Foi com os quadros vivos de Caravaggio, que são feitos, é um espetáculo em que nós fazemos os quadros de Caravaggio em cena, nós temos os panos espalhados, temos uma roupa base e vamos vestindo e despindo e criando os quadros. Parece um espetáculo que não tem muito que se lhe diga, mas toda a gente, todas as pessoas que foram ver, e eu tenho amigos bastante críticos, gostaram muito. E todo o público normal, as avós, os pais, os primos, as crianças de 10 anos, Sim. também adoraram.
toda a gente sai rendida de lá. E faço os espetáculos em igrejas. Então fiz na igreja de São Roque a estreia. Pá, e tínhamos, não sei se era na estreia, mas tínhamos 500 pessoas na plateia de uma igreja incrível, e estás a fazer um espetáculo que é muito potente, é exigente fisicamente, entregas-te muito, não tem palavra, com colegas também fantásticos, e de repente estás ali com 500 pessoas à frente que tu percebes que adoraram aquele espetáculo. E pá, é uma sensação muito boa, porque há muito isso de os atores contra o público, que eu odeio. Os criadores contra, parece que estou aqui, mas estou-te a desafiar, tu és burro, eu vou dizer aqui umas coisas que tu não percebes, que é para coisa. E ali não, ali é, eu sei o que estou a fazer, vocês percebem o que eu estou a fazer, é tudo claro, isto é para vocês. Desculpa o microfone. Isto é para vocês. E, portanto, foi, acho que, o momento em palco que eu mais gostei. Assim, é injusto, estou-me a sentir traidora a dizer isto. Também adorava fazer o Zé, Desventuras de um Homem Mediano, no Tio. Ensinado pelo Carlos Almeida Ribeiro, escrito pelo Lourenço Henriques, texto incrível, novamente uma equipa incrível, cenários incríveis, encenação incrível, figurinos incríveis, e dei o espetáculo num rigor, lá está, era quase cinema. Aquilo era milimétrico, não falhava. Posso dizer se calhar a palavra robótico, muito robótico. Sim, porque tínhamos robôs em cena. Sim, também tinham, sim. Mas mesmo que quando não era robôs, eu acredito eu gosto muito eu não digo controle completo em cena, não é isso, não é um controlo rígido, mas de saber perfeitamente o que eu vou fazer. E gosto muito de ritmo, mesmo seja na escrita, seja como ator, gosto muito da ideia de ritmo. E pronto, isto se calhar não é bem, mas pronto. Tu falaste nos quadros de Caravaggio que tu fizeste, quando nós, país, fechámos a cultura e deixámos abertas as igrejas, tu até brincaste, olha, então eu posso. Exatamente. No meio disto tudo, o que é que o Covid te acabou por tirar, que achas que neste momento, em 2021, fechados há um ano, onde é que estarias neste momento, se nada tivesse fechado? Não sei. A nível de quadros vivos de Caravaggio, tinha esperança de já ter feito muitos espetáculos, porque é como te digo, aquilo realmente agrada a toda a gente. E ainda por cima temos um país que até é católico. Nós tínhamos vários espetáculos para a Páscoa passada, que não aconteceram. Tínhamos espetáculos para esta Páscoa que não vão acontecer. Estás nervosa, Sofia? Não, foi mesmo gosminha. Não sei, eu tinha aí alguns projetos, tinha aqui um na gaveta que até supostamente iria ser agora e que ia trabalhar com um ator que eu adoro e talvez com um encenador que eu adoro. Vamos ver se acontece ou não. E pronto, e está tudo pendente, não é? Mas eu tive uma grande sorte na quarentena, primeiro porque continuo a trabalhar para um projeto com a Câmara, que junta educação e cultura, e portanto continuo a ter trabalho, que muitos atores não têm. Tive sorte porque fiz algumas coisas, fiz O Mundo Não Acaba Assim, que foi gravado dentro de casa, logo no início da primeira quarentena. Fiz algumas participações em TV e ainda fiz espetáculos no momento em que o país abriu. Portanto, ali naquele intervalo. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E depois, porque tenho, lá está, esta minha tendência para a estabilidade, tenho uma estabilidade interna e de vida, e de namoro e de tudo, que fez com que me divertisse imenso na quarentena, com que estar em casa não seja difícil, que tenha uma casa, que consigo manter a minha casa. Portanto, a quarentena tem-me dado para fazer o confinamento a nível pessoal, ou seja, sem estarmos aqui a falar de crescimento de carreira, que obviamente não está tão interessante, sem estarmos a falar disto, eu tenho tido uma vida ótima e não me posso queixar mesmo. Que bom. Voltando à escrita, como tu disseste, também tu podes incluir aí, e tu própria já escreveste pelo menos duas peças de teatro. Como é que é representar as tuas próprias escritas? As tuas próprias criações? Então, como te digo, eu escrevo muito a pensar em ritmo. Para mim as frases têm que ter um ritmo certo.
Então eu fico muito chateada comigo. Quando eu estou a fazer, ou quando eu vejo um ator a fazer, eu vejo esta frase não resulta nada, meu Deus. Mas a pessoa está a insistir. Porque está a insistir em dizer a frase, porque a frase realmente tem ali um humor qualquer, ou tem ali qualquer coisa que funciona, e que se vê que a pessoa escreveu intencionalmente daquela forma, mas aquilo não resulta. E eu penso, ai, que raiva! Olha, aconteceu-me com o Jorge Rosa, que o Jorge Rosa dizia uma frase que eu escrevi na Academia de Polícias, pá, que ele dizia bem, mas aquilo nunca funcionava tão bem como era. Até que houve um dia que eu lhe disse, Jorge, destrói essa frase, faz o que tu quiseres com ela. Eu sei, era uma piada, não sim, ambos gostamos da piada, da teoria da piada, mas não funciona. Faz o que tu quiseres com ela. Então ver um espetáculo que tu escreves, estar a fazer um espetáculo que tu escreves, tem isto de isto aqui não era para ser assim, ou eu quis que fosse assim, mas não é o que está. Porque nós temos muito isso. Nós, criadores no geral, tu sabes, que é acharmos que estamos a fazer uma coisa e estamos a fazer outra. Por exemplo, quando um encenador te diz, ok, agora é isso, mas triste. O que é que isso quer dizer? Tu achas que estás triste? Exatamente. Portanto, tenho um professor que dizia, não é isso, mas triste, é isso, mas curvado, é isso, mas com as pálpebras para baixo, é isso, mas olhar para o horizonte. Dar algumas dicas que tragam mais visível para o público a tristeza. Não, que está em nós, mas se calhar não está visível para os outros. Sim, que é... Às vezes coisas vagas não te dizem nada, e quando tu realmente, se tu começares a falar, a respirar mais aqui, vais começar a ficar ansiosa, quer queiras, quer não, porque o teu corpo te obriga. Então, pronto, eu acredito nessa forma de fazer. Fugi um bocadinho à tua pergunta, mas acho que respondi. Sim. Vou concluir. Tu tiveste uma grande oportunidade de fazer a série Onde Está a Elisa. O que eu te quero perguntar é, a certo ponto não chegou a ser uma desilusão? Porque as audiências não eram esperadas, o horário da série que passou na TV mudou, a série foi interrompida e tudo por causa de números. O vosso trabalho estava lá, era para ti, era uma grande oportunidade porque estavas a fazer televisão e depois, afinal, como é que lidaste com essas alterações todas e com esses problemas? Então, o Onde Está a Elisa realmente foi uma oportunidade, foi uma personagem maior que me surgiu. Fiz muitos episódios. A minha personagem teve um arco muito engraçado. E eu gostei muito de fazer. Só que eu gravei, eu não sei exatamente os meses, mas eu acho que aquilo demorou 1 ano e tal a estrear. Sim, foi muito tempo. Então, todas as expectativas que eu pudesse ter, rapidamente me esqueci delas. Isso foi um bom ano para mim, porque eu fiz o Onde Está a Elisa, depois logo a seguir fiz a On Call, foi uma série para a RTP. Estava a fazer teatro, estava a fazer teatro adulto, estava a fazer musicais. Portanto, fiz muita coisa. Então confesso que tinha expectativas com a Elisa, mas rapidamente me esqueci delas. Duraram tanto tempo que acabou. Sim, depois estreou e a minha personagem entrava mais a partir do episódio 30, 40, uma coisa assim. Estreou e interromperam nos episódios em que eu começava a entrar. Então, mais uma vez, também... ou seja, as minhas expectativas com a Elisa foram-se mesmo desmanchando. E depois também, não sei se por defesa, se porque eu acabo por não criar nunca muitas expectativas a nível de projeção. Eu faço as coisas, faço o melhor que posso e a minha expectativa é, será que eu vou gostar de ver? É essencialmente o que eu penso, porque se eu gostar, as outras pessoas também vão gostar. Nós somos os nossos piores críticos. Portanto, no dia em que nós gostamos de uma coisa nossa, provavelmente... Então, sim, tenho pena do que aconteceu com a Elisa, porque era um projeto ambicioso, era um projeto com temas diferentes, um projeto mais moderno, que acho que a nossa televisão também precisa disso e acho que está a acontecer. E achas que por ser mesmo isso é que as pessoas não agarraram tanto, por serem esses temas diferentes, por ser... Eu acho... Quais são as razões de... Eu acho que a TVI teve algum medo, francamente. Porque lá está, pôs aquilo a passar à meia-noite, eu já não lembro bem como é que foi. Depois a passar à meia-noite, depois a segunda temporada só saiu 3 ou 4 ou 1 ano depois, meses depois ou 1 ano depois, não sei. Então eles fizeram tudo o que era possível para que aquilo não resultasse. Acho eu. Acho que também se apanharam ali numa fase em que estavam com falta de estratégia. Pá, desculpa, se calhar estou a dizer um grande disparate. Por isso é minha. Vamos passar a outra pergunta. Como disseste, depois a seguir fizeste a série On Call, que trabalhaste com o escritor e criador Ruben Gomes, que já nos cruzámos algumas vezes.
qual foi a diferença porque depois essa série acabou por ter uma visibilidade muito forte também. Porque também era, não sei se passava na televisão, mas passava muito mais online. Era online. Eles consideraram passar na RTP2, mas acho que não chegaram. Se passaram, eu não soube. Que grandes diferenças é que consegues ver aí? Até porque era uma série online e não televisiva. Sim, então, eu adorei fazer esse projeto, a On Call. Era uma equipa muito mais pequena, era um orçamento mais pequeno, portanto era uma equipa toda muito apaixonada por aquilo. A Elisa era uma série, mas foi feito como uma novela. Exato. Portanto, era TVI, grandes equipas, tu não vias o realizador quase nunca, ou seja, lá na Regi, ele vê-te a ti, mas tu não o vês. Portanto, é tudo uma coisa muito mais distante. Apesar de que até tínhamos bastante direção de atores, tínhamos presença, era uma boa equipa. No On Call, não. Era uma equipa pequena, toda a gente se conhecia, toda a gente se dava muito bem, foi muito próximo. Foi um caminho, foram 8 dias de gravações, se não estou em erro. Portanto, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, sim. Quer dizer, foram 8 dias para mim. Para eles devem ter sido 12, talvez. Mas realmente era uma equipa muito próxima e eu gostei muito da atenção aos pormenores e do amor que estava ali envolvido. E como alguns eram marinheiros de primeira viagem, também havia toda uma curiosidade, sim, um cuidado, um rigor, uma preocupação muito grandes. E confesso que esse projeto acho que me deu um boost de ok, há pessoas que querem fazer isto bem feito, que bom. E achas que todos esses trabalhos te deram a visibilidade que merecias ou nem sequer pensas nisso? Isso do merecer, eu não sou muito meritocrata, porque eu acho que mérito é uma coisa esquisita, cada um tem, ou seja, o que é o mérito? Se calhar um filho de um papá rico tem mérito e consegue um trabalho numa empresa, mas ele consegue esse trabalho numa empresa porque apesar de ser muito bom, nasceu rico e teve as melhores escolas e conheceu as melhores pessoas para lá estar. E é mesmo para os atores. Eu posso ter tido mérito a entrar, por exemplo, para o Tio, mas a verdade é que eu conheci o Carlos antes, e se calhar conheci o Carlos antes por mérito meu, por ter ido bater a porta do Carlos aos 13 ou 14 anos. Mas também, porquê? Porque a minha mãe, que é uma mãe super atenta, super presente, andou a procurar teatros para mim aos 13 anos. E disse, o que é que tu achas destes? E eu disse, quero este. E fui. Então, isto só para dizer que eu não acredito muito nessa coisa do mérito, do merecer, desculpa. Acho que gostava que a nossa indústria olhasse mais para os atores como pessoas e olhasse para toda a gente como pessoas e menos como números e menos como caras e sorrisinhos e likes. Gostava. Mas isso é uma coisa muito maior do que aquilo. Ou seja, não tem a ver com o que é que eu mereço ou o que é que eu não mereço. Tem a ver com uma estrutura muito maior mundial que está montada e está a caminhar num lugar. Por um lado que não é tão interessante, só fazer um parênteses, que ainda ontem estava a falar com o Miguel, meu namorado, que a internet trouxe-nos menos... Epá, isto é difícil, se calhar estou a entrar para uma coisa difícil, mas vou deixar aqui depois... que a internet trouxe-nos menos evolução do que a máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa permitiu-nos uma mudança maior de vida do que a internet. Porque a internet, e agora vou atalhar aqui um bocado este assunto, a internet trouxe-nos muita coisa que nos é absolutamente inútil. Não desfazendo os pozinhos que passam na internet, eu agora estou a perceber isto. Não, mas é um conteúdo que poderia passar na televisão, percebes? Portanto, não é uma diferença. Sim. A internet trouxe-nos muita coisa que não nos acrescenta tanto como uma máquina de lavar roupa que faz com que as mulheres possam, lá atrás, não é? Sair das tarefas de casa, poupar uma série de tempo e começar a contemplar a ideia de trabalhar. E, portanto, sair de casa e deixar de ser a sociedade tão machista. Então, divaguei completamente. Eu sou especialista nisto. Pronto, não sei. Acho que já te respondi. Muito bem. Tu acabaste por, há pouco tempo, imaginei, eu ainda fiquei em 2019, quando digo há pouco tempo, só há 2 anos atrás, mais ou menos por aí. Mas depois o mundo parou. Sim, 2019, 2020,
fizeste a exposição do Harry Potter, que é uma grande paixãozinha tua e minha, ambas sabemos como é que é trabalhar com esse mundo fantástico que tanto inserste. É um sonho, é o quê? Então, tu foste à exposição? Não fui. Ok. Porquê? Mas ainda fui melhor, eu fui a Londres. Ah, pois é! Sim, fui. Okay. E então, e depois quando cheguei, a exposição ainda estava a decorrer e depois pensei tipo, eu não vou porque... Não era assim tão barata, não é? Não era barata e... Sim, isso já tinha estado em Londres, a ver? Sim, exatamente. Sim. Yeah. Era descer um degrau, sim. Infelizmente. Então, a exposição, eu realmente adoro Harry Potter, então quando me chamaram para fazer uma performance fixa na exposição do Harry Potter, eu fiquei... Como é que soubeste disso que eu não sou? Não, foi um colega com quem eu já tinha feito um trabalho há anos, mas houve assim uma animação. Sim. Que ele ligou-me e disse: Sofia, tenho uma coisa que eu acho que é a tua cara. Porquê que isto aconteceu? Não sei. Não sei. Eu acho que foi magia. O trabalho era muito simples e era muito repetitivo. Então... mas era giro, porque nós fazíamos, para quem conhece, eu estava com o chapéu selecionador a sortear as pessoas para as casas. Okay. Mas era um act que durava 3 minutos, não mais, e que se repetia. Depois entrava outro grupo, eu repetia, entrava outro grupo, eu repetia. Mas era uma performance engraçada e realmente é um mundo giro. A exposição tinha um mundo giro e tinha um universo giro. Mas enquanto atriz acabava por ser uma coisa, um complemento. Não te acrescentava muito. Sim, não. Vamos a um jogo, Sofia. Vamos, eu adoro jogos. Ok, isto é mais ou menos o preferias, isto ou aquilo. Sei que para ti às vezes pode ser difícil escolher, mas eu acredito que consegues. Falhar ou nunca tentar? Falhar. Ficar sozinha o resto da vida ou ficar rodeada de gente insuportável? Eu vou para ficar rodeada de gente insuportável, porque acho que ser insuportável significa que eu não suporto. Se eu não suporto, o problema está em mim, eu vou mudar, elas vão passar a ser boas. E eu gosto de pessoas. Que reviravolta! Falar todas as línguas ou falar com os animais? Todas as línguas. Eu não sou essa... não achava. Tipo, animais! Eu não sou essa pessoa. Muito bem. Desculpem. Ser um castelo de areia ou uma onda? Tão giro! Ou ser mesmo o castelo de areia ou a onda? Ah não, a onda. Eu já ia escolher a onda, eu acho. Até porque eu gosto de surf. Mas a onda mexe, enrola. Eu admiro as ondas. As ondas têm um movimento incrível. Se tu estudares mesmo como é que se forma a onda e tudo, é muito giro. Viver no deserto ou no frio do Alasca? Coisa de deserto, com certeza. Sem dúvida. Se bem que o deserto à noite é muito frio. Então acabava por ter um equilíbrio. Mas é o deserto, porque o frio do Alasca nunca tem equilíbrio. Voar ou ser invisível? Voar. Ler pensamentos ou prever o futuro? Nenhum. Não posso ficar com voar e ser invisível e não ler... Não. Ler pensamentos ou prever o futuro. Epá, que chatice. São os dois péssimos. Não queria mesmo nada. E eu podia ativar o ler o pensamento? Não. Eu lia sem querer? Sim. Eu estava aqui, estás aqui ao meu lado e se eu pensasse alguma coisa tu ias saber. Eu acho que eu vou com essa porque eu ia me habituar a ler os pensamentos e... Já não ia ser surpresa? Sim, já não ia ser uma coisa... Epá, eu ia avisar as pessoas também, porque eu gosto muito da privacidade. Portanto, eu acho que eu ia avisar, olha, queres ser meu amigo, eu vou ler os teus pensamentos. Portanto, pensa à vontade, mas também já ia estar habituado, porque as pessoas pensam, cada segundo estão a pensar uma coisa. Sim. Então, tu já ias estar tão habituado a ridículo, estúpido, besta. Já ias estar habituado a ser essas coisas todas várias vezes. Então, acho que sim, essa. Uma vida de 1000 anos ou 10 vidas de 100 anos? 10 vidas de 100 anos. Mas com consciência e tudo? Das outras? Isso já fica... 10 vidas de 100 anos, 10 vidas de 100 anos. A última. Data ou a causa da morte? O que eu acho que vou ter. Se preferes saber a data ou saber a causa da morte? A causa. Quem é que gostarias de ver aqui nos Pozinhos da Cultura na próxima entrevista?
Ai, nossa, não pensei nisso. Caramba. Olha, vou dizer uma coisa, se calhar uma pessoa que não seja portuguesa, não sei uma pessoa específica, mas uma pessoa que não seja portuguesa e que tenha vindo para cá e que se tenha instalado cá ou que se esteja a tentar instalar cá como ator, artista. Acho que sim. Mas o nome? Não tenho. Ah, não tens nome? Não. Estou a dizer assim uma entrevista que eu gostaria de ver, no geral. Ok. Que conselhos darias à Sofia que aos 7 anos começou a fazer teatro? Para este mundo artístico. Estás a ver aquele momento em que paras de ter medo? Começa já. Acho que era isso. Obrigada, Sofia, por nos teres recebido na tua casa.